Rapaziada, o que está acontecendo com o Corinthians é quase inacreditável. Quem diria que o Yuri Alberto estaria de volta tão cedo? O cara passou por uma cirurgia complicada, uma hérnia inguinal que normalmente tira qualquer atleta de combate por no mínimo 2 a 3 meses. Só que ele não é qualquer atleta, né? Foram apenas 21 dias, 3 semaninhas depois do procedimento, e o atacante já voltou a treinar normalmente e está pronto para reforçar o timão. Parece até brincadeira, mas é real. Dorival Júnior ganhou uma arma poderosa para esse período decisivo da temporada e o torcedor já começa a sonhar mais alto, porque quando Yuri está em campo a história muda. E é impressionante como o histórico dele chama atenção. Não estamos falando de uma ou duas recuperações rápidas. O cara já enfrentou fratura de vértebra, já retirou vesícula, agora essa cirurgia de hérnia, e em todas as vezes voltou antes do previsto. É quase um fenômeno. Isso tem muito a ver com disciplina, profissionalismo e, claro, genética. Não dá para negar que Yuri tem um corpo privilegiado e cuida muito bem dele. É jovem, completou 24 anos agora, não se envolve em noitadas, não se perde em festas, mantém rotina séria de alimentação e preparação física. O resultado aparece justamente nesses momentos, quando todo mundo achava que ele ficaria meses fora e, de repente, já está pronto para ser relacionado. É como se ele colecionasse voltas épicas, sempre surpreendendo quem acompanha. E se por um lado Yuri é um ponto fora da curva, outros companheiros ainda estão no processo de recuperação. O Memphis, por exemplo, voltou recentemente de uma lesão muscular e claramente não estava em sua melhor forma. No clássico, parecia carregar uma geladeira nas costas, sem conseguir dar profundidade ao ataque. A cobrança é grande, porque o torcedor sabe da importância dele, mas a verdade é que ainda falta ritmo de jogo. Agora, com mais treinos durante a data FIFA, a tendência é que ele recupere o espaço, já que talento e experiência ele tem de sobra. Quando Memphis e Yuri Garro estão juntos, a engrenagem do Corinthians gira diferente. Eles já provaram no ano passado, com aquela sequência de 9 vitórias seguidas, e neste ano, conquistando o título paulista. É uma trinca que muda o patamar da equipe. E como fica o Guinegão, que vinha jogando muito bem? É aquele tipo de problema bom para o treinador. Dorival agora tem alternativas. O Kaique também subiu e mostrou que pode ser útil, sem sentir o peso de vestir a camisa. O técnico precisou recorrer à base porque a janela de transferências não trouxe reforços, o clube estava travado com o transfer ban e não conseguiu contratar. No fim das contas, foi uma situação que abriu espaço para revelações que já pediam passagem há algum tempo. Kaique, Guinegão e até o Vitinho deram respostas positivas, sustentaram o time em momentos de dificuldade e provaram que o futuro do Corinthians pode ser promissor se esses jovens forem trabalhados com calma. No meio-campo, algumas peças ainda deixam dúvidas. O Charles, por exemplo, virou pauta não só pela bola, mas por uma questão física. Exames apontaram uma deficiência de ferro no organismo, algo que parece simples, mas pesa muito em um atleta de alto rendimento. Quem acompanha percebeu que ele andava sempre esgotado em campo, sem conseguir acompanhar o ritmo, e isso tem explicação. Não é brincadeira, não é preguiça, é um problema de saúde que exige reposição e acompanhamento. O próprio Corinthians já vem cuidando disso, mas a torcida precisa entender que não se trata de má vontade. A exigência no futebol profissional é absurda e qualquer desequilíbrio nutricional pode derrubar o desempenho de um jogador. Outro caso curioso é o do Maicon. Quando Dorival chegou, tentou utilizá-lo como primeiro volante, fixo na frente da zaga, mas não deu certo. Maicon não rendia nessa função, parecia perdido. Só que, mais avançado, com liberdade para participar da criação, ele renasceu. Voltou de lesão, recuperou confiança e nos últimos jogos vem jogando muito bem. É quase como se o Corinthians tivesse ganho um reforço sem precisar ir ao mercado. Mais uma vez, a equipe mostra que, mesmo sem contratações, conseguiu se reinventar com soluções internas, seja com os garotos da base, seja com jogadores que recuperaram espaço. E ainda tem o caso do José Martins, que sofreu uma fratura na mão e estava com a seleção da Venezuela. Deve voltar já para o próximo compromisso, mesmo que com uma proteção.
É impressionante a quantidade de lesões diferentes que o Corinthians enfrentou neste ano. Teve jogador com problema na coluna, outro no joelho, fratura em osso da mão, hérnia, tendinopatia patelar. Parece até brincadeira, como se fosse um bingo das lesões. Mas aos poucos o elenco começa a se recompor. A volta do Mateuzinho é outra notícia muito boa, porque não existe substituto à altura para ele. Ficou de fora do clássico por precaução, mas treinou normalmente e deve reforçar o time contra o Furacão. Ele vinha em grande fase e faz muita falta quando não joga. O curioso é que, mesmo sem ter contratado quase ninguém na janela, o Corinthians chega para esse momento decisivo com um elenco mais encorpado do que há algumas semanas. A combinação de jovens da base, recuperação de lesionados e até de atletas que estavam em má fase cria novas opções para Dorival. Isso muda completamente a perspectiva para o restante da temporada. No jogo contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, o Timão leva vantagem, venceu fora de casa e agora decide em Itaquera. Pode até empatar que avança para a semifinal. É uma situação bem favorável, ainda mais com o elenco mais próximo da força máxima. E quando se fala em Copa do Brasil, não dá para esquecer que é um torneio de mata-mata, onde tudo pode acontecer. O Corinthians já mostrou em outras temporadas que sabe crescer em jogos decisivos. Ter Yuri de volta, Garro recuperando o ritmo, Mateuzinho firme na lateral e a base empolgada dá um ânimo diferente. Parece que o time que andava cambaleando, cheio de improvisos, começa a se organizar novamente. A torcida sente isso, sente que existe uma virada no ar. Depois de tantas notícias ruins de lesão e de falta de reforços, agora aparecem sinais de que a maré pode mudar. E não é só dentro de campo. Fora dele, sempre surge algum imbróglio financeiro. A novela com o Tajeres de Córdoba é exemplo disso, com cobrança em relação ao pagamento do Rodrigo Garro. O presidente argentino disparou críticas, disse que o Corinthians não cumpriu o combinado e que não pretende renegociar a dívida. É um assunto que preocupa porque mexe com a credibilidade do clube, mas dentro das quatro linhas, o que o torcedor quer mesmo é ver o time respondendo, superando dificuldades e brigando por títulos. E é exatamente isso que parece estar acontecendo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro acordou nesta manhã com uma notícia que certamente vai mexer com torcedores e especialistas do esporte em todo o país. Pedro, ídolo absoluto do Flamengo e protagonista de inúmeras campanhas memoráveis pelo clube carioca, assinou contrato com o Corinthians. A transferência, que até então era apenas um rumor nos bastidores, tornou-se realidade e promete gerar um rebuliço gigantesco entre os torcedores rubro-negros e alvinegros. Pedro, conhecido por sua habilidade em finalizações precisas, visão de jogo e capacidade de decidir partidas em momentos cruciais, vinha sendo alvo de especulações há semanas. Fontes próximas ao jogador afirmam que a decisão de se transferir para São Paulo envolveu não apenas questões financeiras, mas também a busca por novos desafios em sua carreira e a oportunidade de escrever seu nome na história de outro gigante do futebol brasileiro. Enquanto os torcedores do Flamengo lamentam a perda de um atleta que sempre entregou emoção e gols decisivos, a torcida corintiana já celebra a chegada de um reforço que promete mudar a dinâmica ofensiva do time. O mercado da bola, que já era conhecido por sua imprevisibilidade, ganha agora um capítulo marcante, e os próximos meses certamente serão de ajustes, especulações e adaptações para todas as partes envolvidas. A saída de Pedro do Flamengo não é apenas uma movimentação de mercado, trata-se de um verdadeiro terremoto emocional para os torcedores cariocas, acostumados a ver o atacante brilhar com a camisa rubro-negra em decisões históricas. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com hashtags e debates acalorados sobre o impacto da perda de um jogador tão simbólico para a equipe. Especialistas do esporte comentam que o Flamengo precisará reestruturar seu setor ofensivo, buscar alternativas no mercado e, possivelmente, promover jovens talentos da base para tentar preencher o vazio deixado por Pedro. Enquanto isso, no Corinthians, a expectativa é de que a chegada do atacante transforme não apenas a equipe em campo, mas também a relação com a torcida, que vê no reforço a chance de retomar protagonismo em competições nacionais e continentais. O timing da transferência,
próximo a decisões importantes do calendário esportivo, adiciona ainda mais suspense à narrativa. Rumores apontam que negociações discretas vinham sendo conduzidas há semanas, e que a oficialização da assinatura de Pedro com o Corinthians é apenas a ponta do iceberg de mudanças que podem ocorrer no futebol brasileiro nos próximos meses, com reflexos diretos na disputa por títulos e na formação de elencos competitivos. No cenário tático, a chegada de Pedro ao Corinthians deve provocar uma verdadeira revolução na maneira como a equipe paulista se comporta em campo. Treinadores e analistas esportivos já começam a esmiuçar os impactos da contratação, considerando como a presença do atacante pode modificar o estilo de jogo, criar novas alternativas ofensivas e gerar desequilíbrios nas defesas adversárias. Com características de finalizador clínico, movimentação inteligente e capacidade de atuar tanto centralizado quanto aberto pelo campo, Pedro oferece ao Corinthians múltiplas opções de ataque, ampliando o repertório de jogadas e aumentando a pressão sobre os adversários. A expectativa é de que sua integração ao time corintiano seja rápida, dado seu histórico de adaptação e profissionalismo, mas também não se descarta um período de ajustes, pois cada clube possui suas particularidades táticas, culturais e de relacionamento interno. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Corinthians enxerga a contratação não apenas como reforço técnico, mas também como uma estratégia de marketing e engajamento com a torcida, elevando a visibilidade do clube e gerando repercussão nacional, consolidando Pedro como protagonista de uma das transferências mais comentadas do futebol brasileiro nos últimos anos, com reflexos que podem se estender até a próxima janela de transferências e além. A repercussão mediática e social da saída de Pedro do Flamengo é outro ponto que não pode ser ignorado. O burburinho começou ainda antes da oficialização, com fãs e jornalistas levantando hipóteses sobre destinos possíveis, cifras envolvidas e impactos esportivos. Agora que a transferência é oficial, o tema domina debates em programas esportivos, redes sociais e grupos de torcedores, criando um ambiente de especulação intensa sobre o futuro imediato do jogador, do Flamengo e do Corinthians. Além do aspecto emocional, surgem questionamentos sobre a influência de Pedro na construção de identidade de equipe, liderança dentro do elenco e capacidade de inspirar jovens talentos. No Flamengo, a ausência do atacante pode levar a ajustes estratégicos profundos, tanto na escalação quanto na filosofia de jogo, enquanto no Corinthians a expectativa de gols, assistências e participação em momentos decisivos aumenta a pressão sobre o novo reforço. A narrativa se completa com rumores sobre outros clubes interessados, possíveis movimentações em cascata no mercado e a busca de torcedores por uma explicação que justifique a perda de um ídolo e o ganho de um talento que promete reacender paixões e rivalidades em campo, consolidando o burburinho em um dos tópicos mais quentes do futebol nacional. Por fim, a assinatura de Pedro com o Corinthians representa muito mais do que uma simples negociação, é a materialização de um fenômeno que envolve emoções, expectativas e especulações. A transferência coloca em evidência o poder do futebol como gerador de histórias dramáticas e capítulos inesperados, capaz de unir e dividir torcedores em frações de segundos. Nos próximos jogos, todos os olhares estarão voltados para o atacante, aguardando verificação de sua performance, adaptação e impacto no time paulista. Enquanto isso, os torcedores do Flamengo terão que lidar com a ausência de um ídolo que marcou uma era e influenciou uma geração inteira de fãs. A movimentação também reacende discussões sobre a influência do dinheiro, estratégias de carreira e ambições pessoais no esporte, elementos que coexistem com o amor à camisa e à história do clube. Rumores de contratações futuras, movimentações no elenco e reações da torcida seguem como combustível para uma narrativa que promete evoluir nos próximos meses, mantendo Pedro e sua transferência como protagonistas de um enredo que une emoção, expectativa e especulação no coração do futebol brasileiro, consolidando o que já é considerado uma das maiores bombas recentes no cenário esportivo nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!